Fala, gente! Esse é mais um podcast Renovation Cast. Sou o Ícaro Moura e nesse podcast de hoje, gente, é um podcast temático, isso mesmo, bem resumido para tratar de um tema específico, beleza? E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, esse podcast temático vai falar um pouco sobre uma característica que eu venho lutando para acabar, né? E percebi que muito tempo da minha vida eu estava tendo esse tipo de comportamento. Mas antes, eu gostaria de ler com vocês um versículo que se encontra lá em Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Isso é uma pergunta entre os discípulos que eles queriam saber qual seria a sua posição com Jesus quando acabasse essa vida terrena por conta deles tá fazendo parte do ministério de Jesus, ter iniciado o ministério de Jesus. Então, eles estão em busca de posicionamento, estão em busca digamos assim, de privilégios dentro do reino dos céus. E aí essa pergunta, Jesus, né, no seu início do seu ministério, ele se ira com essa pergunta com seus discípulos. E essa passagem me fez refletir muito sobre, há algum tempo atrás, eu venho pensado muito como tem sido a minha trajetória e o porquê eu cheguei até aqui. E a característica que eu quero falar para vocês hoje é sobre como acabar a nossa mediocridade. Isso mesmo, mediocridade. Esse palavrão aí enorme. E mediocridade, ela vem da palavra média. E a palavra média me remete muito a período de estudo, né? Período de faculdade, período de ensino médio. E a média sempre me perseguiu. Na verdade, a média sempre foi um cano de escape para mim. Por quê? Eu estudava, eu alcançava a média e para mim era suficiente. Por quê? Você alcançando a média, você nem vai se esforçar tanto e também não vai ser relaxado. E a média, ela te coloca numa posição de conforto. Porque numa posição de conforto, você gasta sua energia, gasta o seu tempo para gastar com outras coisas. Gastar com procrastinação, com preguiça, com vários tipos de comportamentos que podem te afastar do propósito de Deus que você tem na sua vida. E eu, no meu ensino médio e um pouco mais da metade da minha faculdade, eu percebi que eu tinha esse comportamento de só atingir a média era suficiente. Eu só queria atingir a média. Eu não queria gastar minha energia para ser um nerd, mas também não queria ser reprovado. E isso se chama mediocridade. Isso mesmo. Se você só busca a média, se você só faz aquilo que acha que é suficiente, você está sendo uma pessoa medíocre. E como os discípulos que estavam discutindo quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus, estavam sendo medíocres também, porque eles não estavam pensando, não estavam aproveitando o momento que Jesus estava ali com eles. Estavam pensando em que cadeira iam sentar e que privilégios eles iam ter no reino dos céus. E para se buscar e para sair de uma vida medíocre, principalmente requer atitude. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena história. Compartilhar com vocês agora, que eu já escutei, sempre escuto e vou compartilhar com vocês agora. É uma história bem conhecida. Eu acredito que vocês já ouviram, mas ele traz uma mensagem muito importante sobre como a gente não pode relaxar, como a gente não pode ser medíocre nas nossas atitudes. Sempre viver o máximo, sempre viver o presente que Deus nos dá, que é o agora. Sempre dar o máximo de si, né? E essa história é de um pedreiro. Um pedreiro que ele chegou, né, perto do seu patrão, perto do seu engenheiro, e falou que queria se aposentar. Ele estava cansado, pediu suas contas, e o seu encarregado lá ficou muito triste, porque era um pedreiro muito bom e ia fazer a diferença
na empresa do encarregado. E com isso, o encarregado pediu um último favor para ele, para que ele construísse a última casa para aquela empresa, para aquele encarregado, para o seu patrão, para que construísse uma última casa. E aí o pedreiro aceitou. Não, já que ele está pedindo só isso, ele vai dar minhas contas, vai dar todos os direitos que eu tenho, então eu vou aceitar, é a última. E aí ele começou a construir. Ele estava tão focado na sua aposentadoria, no seu relaxamento com a sua família, no dinheiro que ele ia receber, sem estar fazendo nada, só repousando e desfrutando daquilo que ele tinha semeado durante anos de trabalho. E ele se distraiu tanto com isso que ele começou a fazer a casa de qualquer jeito. É a última, então não vou dar tanta atenção. Pegou materiais de qualidade baixa. A casa não ficou no padrão que demonstrava o trabalho desse pedreiro. E aí, determinado dia, concluiu a casa, concluiu lá a edificação, e ele chegou lá no patrão dele: tá aqui, chefe, essa é a casa, agora eu gostaria de pedir as contas e entregar tudo, para que eu possa desfrutar da minha aposentadoria. O que eu quero é isso agora. E aí o patrão olhou para os olhos dele muito feliz, pois estava feliz em também saber que o seu funcionário ia descansar. E aí ele pegou as chaves dessa casa que esse pedreiro construiu e deu para ele. Deu para ele. E nesse momento o pedreiro ele se entristeceu. Se entristeceu porque ele olhou para a casa e ele sabia, porque ele tinha feito, que não era uma casa de qualidade. Não era uma casa que ele queria morar. Não era uma casa que ele queria passar o restante da sua aposentadoria. E com isso, com essa pequena história, a gente pode refletir o como que em certos momentos da nossa vida, seja meio, início e fim, se a gente ser medíocre, se a gente fazer só a nossa média, o quanto que pode nos custar, né? O quanto que pode nos custar se a gente só querer participar de um ministério da nossa igreja, não querer participar de outro. O quanto que pode nos custar a gente não se esforçar para ter um relacionamento, né? O quanto que a gente pode nos frustrar se a gente só querer ir 2 ou uma vez por mês para a academia, ou 2 ou 3 vezes por ano querer ir para o médico, não querer cuidar da saúde. A mediocridade ela está inclusa em várias áreas da nossa vida, e principalmente na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós somos medíocres, nós queremos só fazer a média em um devocional, não queremos ler aprofundadamente a Bíblia Sagrada. Já estou fazendo, já tirei a foto no Instagram, já fiz minha selfie, já paguei minha cota por hoje. Muitas vezes nós queremos só participar em um culto de um domingo e achar que isso é suficiente para a nossa vida cristã, para que estamos em comunhão com nossos irmãos. Não queremos nos esforçar para dar uma palavra de conforto para o nosso amigo, não queremos fazer alguma doação, não queremos dar uma oferta maior. Por que não? Isso é uma vida sem ser medíocre. A mediocridade, não vamos viver na média, vamos viver baseado nos milagres que Jesus presenciou. Muitas vezes Jesus chegava perto de um cego, de um aleijado, e perguntava: o que é que tu queres? E Jesus já sabia que aquela cura, que aquilo que ele buscava, não era o suficiente. Ele buscava a salvação, e que aquela pessoa que foi curada proclamasse o evangelho do Senhor. Então não seja medíocre, não peça só aquilo que você precisa, peça aquilo também que Deus pode usar você para você ajudar o próximo, para que você possa ser usado, para que você possa ser um instrumento. Não peça que você só seja cheio, peça para transbordar, para que outras pessoas possam ser tocadas através de você e que você seja um instrumento usado pelo Espírito Santo. Não seja medíocre, não seja medíocre. E não seja medíocre na sua vida profissional, não faça só a média, não faça só o que pedem. Isso não é ser
abestalhado, e não é ser só... Isso não é ser amostrado, é você mostrar que você é capaz de fazer coisas maiores, tanto na sua vida laboral, quanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida amorosa. Se esforce, pare, não viva na média, não viva no número 7. Eu não sou nem ruim e nem bom, eu faço a minha parte e vou embora. Não seja assim, não seja influenciado, influencie as pessoas, desde que Deus entre no seu coração, que você seja usado e que você seja destaque. Pode ser destaque. Qual é o problema de você ser destaque? Você tem medo de responsabilidades. Uma vida medíocre tem medo de responsabilidade, tem medo de ser destaque, tem medo de alcançar cargos altos. Não tenha uma vida medíocre. Alcance o máximo que esteja baseado no propósito de Deus. Não tenha vergonha de dizer que não sabe. Não tenha vergonha de dizer que não quer. Peça ajuda. A mediocridade nos trava para que a nossa humildade não seja ativada. A nossa mediocridade nos atrapalha de uma forma tão grande que muitas vezes, no meu período de faculdade, na minha graduação, eu tirava a minha média em algumas cadeiras e eu sabia que eu não tinha absorvido totalmente aquela disciplina. Mas por eu ter atingido a média e ter um orgulho, eu não pedi ajuda a ninguém. E isso me atrapalhou ao longo prazo. E eu percebi que eu estava enchendo só meu próprio ego, sabe? A gente viver uma vida na média, a gente só preenche o nosso próprio ego. E Deus, a palavra do Senhor nos fala que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Como é que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos se a gente nem se ama? Se a gente quer viver só na média, se a gente não quer nem encher o pote todo e transbordar, a gente não quer ter trabalho, a gente não quer ter cansaço, a gente não quer ter uma vida sem desculpas, né? Muitas vezes a gente coloca desculpas, a mediocridade tem tanto a ver com desculpas. Quando a gente ouve muitas pessoas dando desculpas e poucas soluções, a gente se sente influenciado por isso. E me faz lembrar também sobre o milagre do paralítico, né? Que tinha amigos. Ele tinha amigos que poderia ser que desistisse naquele momento da multidão. Olha, não vai dar para a gente levar você porque a multidão está muito grande, a gente não consegue alcançar Jesus. Mas aí os amigos dele não tinham um sentimento de mediocridade, não tinham uma média. Porque só em chegar ali perto da multidão, com um paralítico, já era também um comportamento, uma atitude muito boa para aqueles amigos. Mas eles não tiveram um comportamento medíocre. Eles subiram no teto, eles colocaram o cabo e desceu com aquele paralítico na frente de Jesus, com um paralítico em segurança. Então, muitas vezes, a nossa mediocridade alimenta o nosso comodismo. Não tenha uma vida medíocre na sua vida espiritual, na sua vida laboral, na sua vida da sua família. Não tenha vergonha de chamar a sua família para orar porque vai dar trabalho, porque não gostam de orar, porque eu não sei orar. Peça ajuda ao seu pastor, ao seu líder, ao seu irmão, ao seu amigo. Não tenha vergonha de dizer que não sabe. Não seja só a média, não seja um crente de só sentar na cadeira e ir embora. Abrace seu irmão, dê um bom dia, dê uma boa noite, tenha atitudes, não tenha desculpas. Eu acho que esse podcast temático chegou ao que eu queria passar para vocês, a mensagem: acabe com a mediocridade, acabe com a média. Fique na paz. Esse foi mais um podcast temático, rápido, para tratar de um tema que a gente requer tratar, requer a gente ter uma atenção maior. Acabe com a média, acabe com a mediocridade. Fique na paz. Esse foi mais um podcast, mais um Renovation Cast, e até a próxima. Valeu!